Existe um momento muito delicado na vida, em que você percebe que aquilo que sempre chamou de eu é mais instável do que imaginava. Pode ser ao olhar uma fotografia antiga, pode ser ao sentir o corpo responder de maneira diferente, pode ser ao atravessar uma crise que desmonta seu personagem. Você já foi muitas versões de si mesmo, já foi confiante, já foi inseguro, já foi amada, já foi rejeitada, rejeitado, já foi forte, já foi frágil. E então surge a pergunta: se eu fui tantas coisas, qual delas sou eu? O curso entra exatamente nesse ponto. Ele afirma algo que parece simples, mas muda completamente o eixo da experiência. Você não é um corpo. E essa frase não é espiritualismo abstrato, é investigação antológica. Porque se você acredita que é apenas um corpo, então tudo o que ameaça o corpo, ameaça você. E a vida se organiza como defesa. Defesa da imagem, defesa da juventude, defesa do valor, defesa do reconhecimento, defesa do futuro. Mas observe com delicadeza. Você percebe o seu corpo, sente suas sensações, nota seus pensamentos, observa suas emoções. Se você pode perceber algo, você é isso? Ou é aquele que percebe? Respire um instante. Sem tentar responder com a mente, apenas observe. Você está percebendo este momento? Há pensamentos, há sensações, há um corpo sendo sentido, mas há também algo que observa tudo isso, sem nome, sem forma. Fique alguns segundos aí. O curso sugere que a mente acreditou em algo impossível, que poderia existir separada da totalidade. Essa é a ideia da separação. Não um fato histórico, mas uma crença estrutural. Como se a consciência tivesse pensado: e se eu estivesse sozinha? Essa ideia não altera a realidade, mas altera a experiência. E toda experiência precisa de cenário. O corpo surge como símbolo perfeito dessa divisão. Ele tem limites, tem contorno, tem fronteiras. Ele parece dizer: eu termino aqui. Mas será que a consciência termina na pele? Se a mente acreditou que se separou, surge uma consequência inevitável: culpa. Não culpa moral, culpa antológica. A sensação inconsciente de que algo foi feito errado, de que há uma falha na origem. Essa culpa não é racional, mas influencia toda a experiência. Porque se eu me separei da fonte, então mereço punição. E o mundo passa a ser interpretado como campo de expiação. A culpa sustenta o ego, porque enquanto houver culpa, haverá necessidade de defesa. A culpa diz: você não é inteiro, você não é inteira. E o ego responde: então prove que é. Um homem passa a vida tentando provar que é suficiente. Primeiro para os pais, depois para os professores, depois para o mercado, depois para o parceiro. Ele acumula conquistas, mas nunca descansa, porque o descanso só viria se a identidade não dependesse da prova. O que o move não é a ambição apenas, é culpa inconsciente.
a sensação de que precisa compensar algo. Pare por um instante. Observe se existe em você, agora, algum movimento de tentar provar algo. Provar que é suficiente. Provar que merece. Provar que está bem. Sem julgar, apenas perceba. E veja, esse movimento vem de onde? Da verdade ou de uma ideia aprendida sobre quem você deveria ser? O ego não é apenas vaidade, é o sistema que sustenta a crença na separação. Ele diz: você é um corpo isolado, você é carente, você precisa garantir sua sobrevivência, você precisa ser especial. O especialismo nasce da culpa. Se eu me separei, preciso ser melhor que os outros para existir. E então as relações virão contratos. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Mas isso gera ansiedade estrutural, porque tudo pode ser perdido. E se tudo pode ser perdido, eu nunca descanso. Na psicologia transpessoal, fala-se de expansão de identidade, momentos em que a consciência ultrapassa os limites do ego corporal. Experiências de unidade, de pertencimento, de dissolução do eu isolado. E nesses estados, o medo diminui drasticamente. Porque o medo depende da separação. Se não há separação, não há o que defender. O curso não pede experiências místicas extraordinárias. Ele propõe uma reeducação progressiva da percepção. Uma lembrança constante de que a identidade não termina na forma. Essa é a psicoterapia do curso. Não fortalecer o ego, mas suavizar sua rigidez. A percepção depende dos sentidos. Ela interpreta, compara, julga. Mas conhecimento é direto. Quando você sabe que existe, isso não depende da forma. Existe uma consciência anterior à aparência. O erro começa quando confundimos percepção com identidade. Uma mulher envelhece, olha fotos antigas, sente medo de desaparecer. Mas o que está desaparecendo? A forma. E o que está observando essa mudança? Algo que permanece. Se a identidade está na forma, o tempo é a ameaça. Se está na consciência, o tempo é movimento. Como já falamos anteriormente, a projeção faz a percepção. Se eu acredito que sou separado, verei um mundo separado. Se acredito que sou culpado, verei punição. E se acredito que sou carente, verei escassez. O mundo confirma a identidade que eu sustento. Não como castigo, mas como reflexo. Uma mulher entra num relacionamento com medo de abandono. Ela interpreta silêncios como rejeição. Não porque o outro esteja atacando, mas porque sua identidade interna é: eu posso ser deixada. Quando a identidade muda, a percepção muda. O corpo não é inimigo, é instrumento. Mas quando vira identidade, o medo se torna estrutural. Porque tudo o que nasce na forma muda. E tudo o que muda não pode ser base de segurança absoluta.
E isso não acontece apenas em ideias abstratas. Acontece no momento em que alguém não responde como você espera. No instante em que você se sente ignorado. Na comparação silenciosa com outra pessoa. Na necessidade de ser reconhecido. Reconhecida. Ali, quase sem perceber, a identidade volta a se contrair no corpo. Eu fui desvalorizado. Eu fui rejeitada. Eu preciso me defender. Mas talvez o que foi tocado não foi quem você é, e sim a ideia de quem você acredita ser. Talvez o medo da morte não seja apenas medo da dor, seja medo de perder a identidade construída. Mas toda noite você entra no sono. Os papéis se dissolvem e você continua. Talvez o sofrimento venha de confundir papel com essência. Antes de seguir, sinta o seu corpo agora. Perceba o espaço ao redor. Então, observe. Aquilo que está percebendo tudo isso tem forma? Tem idade? Tem história? Ou apenas está presente? Respire aí um instante. Se a separação for apenas uma crença, se a culpa for apenas uma interpretação, se o ego for apenas um sistema aprendido, quem você é além da forma, além do corpo? Talvez a travessia espiritual não seja se tornar algo novo, mas lembrar algo antigo, algo anterior ao medo, algo anterior à culpa, algo anterior à separação. Se a separação for apenas uma crença, se a culpa for apenas uma interpretação, se o ego for um sistema aprendido, então talvez aquilo que você chama de conflito com o mundo não esteja no mundo. Talvez esteja na forma como você se percebe em relação ao outro, ao mundo. Porque se você acredita que há um corpo isolado e o outro também, então o encontro será inevitavelmente tensão. Mas se a identidade for algo maior, algo que não termina na pele, algo que não precisa se defender para existir, então o outro deixa de ser ameaça e passa a ser espelho. E isso muda completamente a forma de amar, de discutir, de perdoar, de se relacionar. No próximo capítulo, vamos atravessar um território delicado e decisivo. Se a separação nasce na mente, como ela se manifesta nas relações? Por que o outro tem tanto poder sobre o nosso estado interno? E será possível transformar o conflito sem esperar que o outro mude primeiro? Se algo em você se moveu ao ouvir isso, não é curiosidade, é reconhecimento. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que mais e mais pessoas encontrem esse lugar que você está agora investigando. Obrigada por me acompanhar até aqui. Eu sou Kátia Pátaro, terapeuta transpessoal e sistêmica, e te espero no próximo capítulo. Bom caminho.